E hoje no quadro Fala Doutor, nós vamos aprender um pouco mais sobre trombose venosa profunda com o doutor da comunidade, Frederico Vargas. Doutor, o que é uma trombose venosa profunda e quais são os fatores de risco dessa doença? Bom, a trombose venosa profunda é um quadro muito temido, né, no meio médico, e ele tem uma incidência de 2 pessoas a cada 1.000 habitantes. Então, se a gente vê aí a nível de Araguaína, 200 mil habitantes aproximadamente, né, 2 por 1.000, seria aí 400 casos em um ano. Então, é esperado que tenha 400 casos de trombose venosa profunda em Araguaína a cada ano. E é um quadro muito temido no meio médico e por pacientes que escutam, o senhor está com uma trombose. Então, a trombose nada mais é que a formação de um coágulo, um trombo nas veias, predominantemente mais em membros inferiores. De 80% a 90% dos casos de trombose são nos membros inferiores. E quais são os fatores de risco? Olha, entre os fatores de risco estão envolvidos aí vários fatores, né? Existem fatores adquiridos e fatores hereditários. Fatores adquiridos, vamos dizer aí que são esses fatores do dia a dia, por exemplo, uma estase sanguínea. Então, o paciente que é acamado, então ele está com o sangue ali circulando devagarzinho, alguma doença cardíaca que implica uma dificuldade circulatória nesse paciente, estados de doença avançada, como câncer, que é um estado de hipercoagulabilidade, algum trauma. Então, o paciente que sofreu uma fratura na perna e ele passou por um procedimento cirúrgico para instalação de próteses, imobilização por muito tempo, o paciente que fica acamado por alguma doença severa, uso de estrogênios, né, que são hormônios. E aí, além disso, os fatores hereditários, que é caso familiar, onde você vai ter aí alguma deficiência de antitrombina, de proteína S, uma resistência de proteína C ativada. Então, esse é uma série de exames que você solicita para o paciente, isso no caso um cirurgião vascular ou um angiologista que vai fazer essa investigação. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico da trombose, a trombose ela pode ser ali parcial ou uma trombose total, com uma oclusão mesmo da veia. Então, o que acontece? O paciente que está com uma oclusão leve, ele vai começar a sentir uma dor na perna, ele vai começar a caminhar e aí ele vai sentir que aquela perna fica ruim quando ele caminha, e isso chama claudicação intermitente. Ele começa a ter um rubor na perna, uma vermelhidão, esse rubor, um aumento de temperatura focal em algum ponto da perna dele ali, ele vai ter um empastamento. Você pega na panturrilha dele, então a panturrilha dele está endurecida a depender do local da trombose. Se for abaixo da panturrilha, então não vai estar com a panturrilha endurecida, mas mais comumente essas tromboses afetam os membros inferiores e o paciente sempre ele tem uma dor ali em alguma parte da panturrilha, do pé. Esses dias mesmo eu vi um paciente aqui, o paciente contou o caso que o paciente tem uma trombose na unha, bem na unha dele, por baixo da unha, sentindo uma dor muito forte, retirou a unha. O médico, mandou para um hospital de referência, e chegou lá, fizeram um diagnóstico. Então, na pontinha do dedo, esse paciente desenvolveu uma trombose, aí teve que passar por um procedimento cirúrgico. Então, é um quadro que ele é grave, ele requer um atendimento especializado e um tratamento eficaz e o mais rápido possível, porque às vezes implica em amputação de membro. Aí o paciente começa a desenvolver úlceras na perna, a perna fica mais pigmentada, uma coloração mais escura. E isso tem que ter um acompanhamento de um especialista, porque às vezes necessita de uma anticoagulação, ele vai tomar os remédios para poder não ter a circulação do sangue mais, vamos dizer, o sangue mais fino. A gente escuta isso aqui no consultório, né? Então você passa um anticoagulante, o sangue circula melhor nesse paciente, como se fosse já uma prevenção
para uma possível trombose. Então, se você já tem uma suspeita, procura o médico, um cirurgião vascular, se você já tem problema crônico de circulação nas pernas, para poder estar evitando esse quadro que não é tão comum, mas é frequente. E na dúvida, o médico deve solicitar um ecodoppler, né, um ultrassom Doppler dos membros inferiores, que na maioria das vezes é suficiente para estar fazendo o diagnóstico dessa trombose.